Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Parampara Shri Jagan Mataram Devim Stita Padmakasanam Hridaya Sagaratitam Gomatim Pranatosmyaham. Om. Boa noite a todos. Bem-vindos à palestra, cujo tema é o Despertar da Humanidade. Hoje a gente vai falar sobre 5 ensinamentos fundamentais, né, para nós como seres humanos. E também eu entendo que numa possível crise, numa possível dificuldade, né, que o mundo pode passar, esses ensinamentos podem salvar vidas, né? Então a gente decidiu por esse tema, né? O quinto, em especial, é muito especial, né? É muito importante. Então, vamos nessa. Tem 5 coisas, 5 ideias que, se a gente tiver elas muito firmes dentro da gente, a nossa vida pode dar um salto, assim, sabe? A gente pensa muito no viver dentro desse modelo que a sociedade nos deu, sabe? De estar dentro de uma cidade, enjaulado dentro de um apartamento, indo do trabalho para casa, comendo fast food, comida industrializada, se divertindo indo ao cinema, né? E tendo assim como propósito de vida o sucesso. A gente alcançar coisas, alcançar classificações, status, de certa forma assim uma faixa preta na vida, sabe? Mas a verdade seja dita que a humanidade está aqui na Terra há muito tempo. E essa forma como a gente vive é praticamente uma prisão, sabe? É uma maneira de você manter as pessoas dentro de um esquema de, de trabalho incessante, onde ninguém nunca está satisfeito, sabe? E esse tipo de situação, ela só funciona quando a sociedade, tal qual a gente conhece, está funcionando e está operando. Mas essa forma da sociedade operar é um vírus. A verdade é que você não tem como sustentar uma competição entre irmãos, uma competição entre famílias, uma competição entre bairros, uma competição entre cidades, uma competição entre países, uma competição entre culturas, sabe, até o fim. Porque a realidade de uma competição, seja ela qual for, é que no fim das contas, a pessoa que perdeu vem bater na nossa porta. Se você fizer um campeonato de tênis, né, participar de um campeonato de tênis e você vencer, e na sua comemoração o segundo lugar, entende? Tiver lá presente, você não tem como desfrutar da sua vitória, de verdade. Porque você sabe o que custa para um jogador de tênis estar dentro de um Wimbledon e estar na final. Você sabe o quanto da sua vida e o seu tempo você colocou ali. Para no final das contas, sabe, no último jogo, às vezes não é nem porque você é ruim, mas você pode ter cometido um deslize, a sua raquete pode ter entortado, sabe? Ou bater um vento na hora e você perdeu. E você consegue com toda a liberdade imaginar a sua vitória e a felicidade que você vai ter, desde que todas as outras dezenas de jogadores que estavam ali dentro da competição não estejam sentados na mesa com você, sabe, celebrando. E esse princípio, sabe, da competição onde eu não posso desfrutar da vitória, ele existe em toda a sociedade. Enquanto as pessoas que, sei lá, ganham muito bem e vivem uma vida de conforto e etc., tão distante das pessoas que não ganham tão bem, está tudo bem. A partir do momento que eu tenho que dividir a cadeira do ônibus com a pessoa que não ganha tão bem, eu, ganhando bem, vou sentar do lado dessa pessoa e eu não vou me sentir bem. Se essa pessoa estiver passando uma necessidade, eu não vou me sentir bem. Porque o custo da minha vitória
é a derrota das outras pessoas à minha volta. Então, esse princípio da sociedade de sucesso por competição, por estar na frente e etc., ele tem um prazo de validade. Quando existe, então, um desequilíbrio dentro dessa balança, tal forma, onde há o contato do perdedor e do vencedor, que pode ser, né, dois irmãos, pode ser dois amigos, ou podem ser dois países de realidade completamente diferentes, não há mais a possibilidade, sabe, de se sustentar um status quo. E a sociedade, então, passa por uma reformulação. É como se o jogo tivesse chegado no final e agora a gente tem que pegar de volta as cartas de todo mundo para começar a jogar novamente. Então, essas são de tempos em tempos, a sociedade passa por esse reset. Um reset mesmo, em termos de como tudo é distribuído aqui dentro. E eu não estou dizendo apenas assim da parte financeira, né? A parte ideológica também. Porque é muito ruim a gente viver dentro de uma categoria que, de alguma maneira, a sociedade determina que é inferior à outra. Porque a gente vai viver esse sofrimento a vida inteira, sabe? Então, a gente está chegando perto, né, de um momento desses. E quando a gente chega perto desses momentos, esses ensinamentos espirituais, eles salvam vidas. Porque, no fundo, o meu equilíbrio como pessoa não está num novo capitalismo, numa nova estrutura da sociedade. Isso tudo, a sociedade vai se reorganizar de acordo com o karma dela e de acordo com os novos vencedores desse jogo, sabe? Mas eu, como pessoa, não dependo dessa estrutura ideológica para viver. Na verdade, eu preciso de muito pouco. Mas isso não é ensinado para nós. Esse conhecimento ancestral que os povos originários, né, que os povos nativos tinham e que viviam, foi, de alguma maneira, velado, sabe? E a gente não acessa. Então, no momento atual, né, a gente pode dizer assim, de uma maneira muito categórica, que o nosso futuro, enquanto humanidade, é ancestral. Nosso futuro depende, na verdade, de um conhecimento milenar, né, que era para estar com a gente, mas não está. Então, dentro dessa perspectiva, o primeiro conhecimento que a gente precisa ter diz respeito da liberdade e a compreensão, sabe, de que a liberdade é o princípio fundamental de qualquer relacionamento. A gente foi ensinado a obedecer ordens. A gente foi ensinado que a gente precisa mandar pessoas a fazerem coisas. A gente foi ensinado que quando uma criança está crescendo, sabe, você tem que colocar para ela o que ela deve fazer e os limites dela. Mas se a gente para perceber, né, ninguém aceita uma ordem. Um ser humano, ele não foi feito para ser mandado. Por isso que se você dá uma ordem para uma pessoa e você tiver um instrumento de punição do lado ou de mérito, talvez ela até faça, mas ela não está fazendo porque você deu a ordem. Ela está fazendo porque você está ameaçando puni-la. São duas coisas completamente diferentes. Ela está fazendo porque ela tem um prêmio para fazer. Mas de verdade, eu quero me relacionar, sei lá, com meu marido, com a minha esposa ou com um amigo para que ele faça coisas para mim, para eu dar um prêmio para ele. Ou o oposto, né? Se ela não fizer o que eu estou pedindo, sabe, eu vou fazer a vida dela ficar pior, né? Se a gente trabalha dentro dessa frequência, o relacionamento, ele não tem como ter de verdade uma paz, uma alegria. Não funciona assim. Nem uma criança, e vou dizer, nem um cachorro aceita uma ordem. Nem um cachorro. Se você começar a dar muita ordem para o cachorro e o cachorro decidir que aquilo ali não é o que ele quer fazer, ele não vai fazer. E ele briga com você. Porque o princípio do ser vivo, de qualquer ser vivo, é a liberdade. E, portanto, quando eu entendo isso, a forma como eu preciso me relacionar com as pessoas, e principalmente a minha linguagem, precisa mudar, sabe? Eu faço as coisas porque eu quero. Eu não faço porque eu tenho que fazer. E quando eu convido uma pessoa para, sei lá, ir ao cinema comigo, eu quero que ela venha porque ela quer. E se eu quero que ela venha porque ela quer, numa sociedade tão tóxica como a gente vive hoje, eu preciso tomar certos cuidados.
Porque senão a pessoa, ela estabelece os relacionamentos dela por obrigação. E é muito triste você ver uma pessoa assim, sei lá, que tem seus 40 anos com filhos, entende? Quando você pergunta para ela, sabe, qual que ela faz, etc., ela dá uma lista de obrigações e fala para você com o peso de ter a vida que tem, como se ela não tivesse escolha, sabe? E de verdade, dá a impressão da gente não ter escolha. Afinal de contas, né, a gente tem obrigações e responsabilidades, mas não é sobre isso que a gente está falando. A verdade é que se eu, ao cuidar da minha família, eu vejo isso como um peso e uma obrigação para mim, naturalmente, essa é a energia que eu vou passar para os meus filhos. Eu estou aqui, estou fazendo minha obrigação para você viver. E agora eu exijo de você uma resposta para mim. E de novo, a dor é propagada para frente. Porque essa criança, sabe, como que ela vai viver, como que ela vai crescer, como que ela vai se entender se na formação dela, o básico do coração dela é que para eu estar aqui vivendo feliz, os meus pais tiveram que se sacrificar. Os meus pais tiveram que passar por muita dor, etc. e tal. Então, a minha vida acaba sendo um produto da dor, um produto do sacrifício. E imagina que situação difícil, né? Você chama um amigo para jantar, né? Ele fala assim, cara, eu vim jantar com você, mas vou te dizer, para jantar com você, eu tive que deixar meus filhos desatendidos. Eu tô tendo que gastar um dinheiro que eu não tenho. Você não tem como curtir essa janta, você entende? Porque não há liberdade, porque há sacrifício, porque há o conceito de que a dor e o sofrimento por detrás da ação e da minha escolha é algo positivo, mas não é. A gente quer se relacionar com pessoas livres, a gente quer se relacionar com pessoas que estão vindo de coração, jantar conosco, montar um negócio, se relacionar. E a pessoa diz: Ah, então aí a gente se casou. Mas por que que você se casou com meu pai? Entende? Ah, porque era quem sobrou. Por quem sobrou. Tipo assim. Então, não tem amor. Então a gente precisa ter um resgate interno da nossa própria liberdade. Isso às vezes requer colocar alguns limites, às vezes isso requer falar algumas verdades, isso requer fazer uma revolução, porque nós não somos seres humanos iguais, a gente tem características diferentes, qualidades diferentes, e talvez para uma pessoa cozinhar seja um prazer, e talvez para outra seja um martírio. E a gente não quer que a pessoa cozinhe se martirizando, imagina o sabor que essa comida vai ter, né? Todo dia a pessoa cozinhando algo que ela não queria fazer e dando para as pessoas e dizendo: Olha, eu queria que a minha vida fosse diferente, mas infelizmente vocês estão presentes na minha vida. Não tem como haver paz e felicidade dentro de um ambiente onde as pessoas individualmente não estão exercendo e vivendo a sua liberdade. E lógico que é uma transformação como essa, uma transformação diagonal, porque o que a gente aprende na nossa sociedade é que o amor você recebe através do sacrifício, sabe? Mas ninguém consegue sentir amor e paz sabendo que outra pessoa está sofrendo por você. Ninguém, sabe? A gente aprende que na nossa vida a gente tem que fazer as coisas por obrigação. Mas por obrigação, você não tem como saber se a outra pessoa ama você, se ela gosta de você. Por que que você veio na minha festa? Ah, porque, sei lá, você foi na minha, então tive que vir na sua. Opa, não é essa a energia que a gente quer viver, sabe? Então é como se tudo que tivessem ensinado para a gente fosse para tolir esse valor humano tão fundamental que é a liberdade. E talvez a gente tenha até esquecido de perguntar para as pessoas que vivem conosco, que trocam conosco, o que que elas realmente querem. Porque pode parecer que elas querem o que elas estão fazendo porque elas estão fazendo. Mas, de verdade, na nossa sociedade não é assim. A maior parte de nós está vivendo uma vida meio de zumbi, fazendo as coisas por repetição, sem ter uma consciência ou até um contato interno que permite a ela dizer: não é essa a vida que eu quero ter, não é essa forma que eu quero viver, não é isso que eu quero fazer, não é essa maneira que eu quero me conectar com você. Então,
No momento que eu vejo a liberdade como um fator determinante, eu começo a fazer perguntas muito simples para as pessoas em volta de mim. Se você realmente gosta de sair para ir ao cinema, você realmente, né, curte fazer isso daqui, porque se você não gostar, você não é obrigado a fazer junto comigo. E de verdade, né, se você não gostar, eu até prefiro que você não vá. E é engraçado, né? Porque às vezes a gente acha que fazer as coisas por obrigação vai dar satisfação maior para outra pessoa porque você foi. Mas imagina você ter que ir numa festa, sabe, todo mês, todo ano, que você não quer ir. Você acha realmente que a outra pessoa que te acompanha vai ser feliz estando com uma pessoa na festa que não quer estar na festa? Ou será que essa não é a causa do mau humor? Essa é a causa da vingança emocional que a gente faz a todo momento com as pessoas, sabe? Então, para a gente poder ter uma vida mais leve, uma vida mais saudável, a gente precisa garantir que as pessoas em volta da gente estão exercendo a liberdade delas. É um desafio social, não é um desafio só pessoal, é um desafio social, porque o nosso vício é diferente. Até na nossa linguagem, a gente não diz assim, não quero ir na festa, porque eu estou cansado, seja lá. A gente diz, eu não posso. Mas por que você não pode? Poder você pode, sabe? Mas é porque se eu puder, eu tenho que ir. Esse é o conceito na mente. Se eu puder, eu tenho que ir. Então, em vez de dizer eu não quero, eu digo eu não posso, sabe? Então, o nosso paradigma mental de vida é a obrigação, não é a liberdade, sabe? Quando a gente muda para a liberdade, existe uma dificuldade inicial, claro, porque as pessoas não estão acostumadas a ver uma outra pessoa livre também dizendo, olha, não quero ir na festa, sabe? Mas, por outro lado, existe um ganho. Porque você também está dando espaço para outra pessoa falar o que ela sente, o que ela pensa, o que ela quer. E, em última instância, eu quero me relacionar livremente com as pessoas. Então, é um susto no início, mas é um ganho a médio e a longo prazo enorme. E talvez o espaço que a gente precise dentro de um relacionamento para poder sentir que tem vida, sabe? É só a gente exercer a nossa liberdade e permitir ao outro exercer a liberdade dele também. Então, esse é o primeiro ensinamento. A liberdade como um princípio fundamental de qualquer relacionamento. É assim que a gente começa o relacionamento, é assim que a gente termina um relacionamento também. Sabe, dentro dessa frequência. Então, bem-vindos, quem estiver aí assistindo conosco. A gente está falando sobre os 5 ensinamentos principais. O primeiro já foi, e agora a gente vai para o segundo. O nosso segundo ensinamento está associado ao primeiro. Porque para a gente poder ter liberdade, a gente precisa adquirir uma habilidade, que é a habilidade de dizer não. E como dizer não dando um presente para outra pessoa? É um desafio muito grande, mas a verdade é que quando você diz não para uma pessoa, esse não geralmente vem com uma carga de sofrimento. Você imagina que a pessoa vai sofrer porque você está falando não para ela, para alguma coisa que ela está te pedindo, sabe? Mas se o princípio de um relacionamento é a liberdade, quando você diz não para uma pessoa, você está demonstrando para ela uma verdade, uma realidade que está dentro de você. E ter a liberdade de dizer não para alguém é, na verdade, um símbolo de amor muito maior do que concordar com tudo que a pessoa fala. É demonstrar uma intimidade com aquela pessoa, onde ela não é obrigada, eu não me sinto obrigado, através dos seus convites, dos seus planos e etc., de fazer tudo com você. De estar do seu lado a todo momento, de qualquer forma. Porque eu também sou uma pessoa. E se eu sou capaz de dizer aquilo que me incomoda, significa que eu confio em você. Então, no momento que eu tenho a visão de que a minha negação, o meu não, o meu limite é um presente para o outro, muda tudo. Porque agora eu não vou dizer o não e me carrego do sofrimento para dizer não, sabe? Até esquivo. A pessoa pergunta, vai na festa? Você nem responde o WhatsApp, né? Porque se falar não, a pessoa vai ficar chateada. Você entende? Mas, na verdade,
quando não vai ser bem dito, ele é o maior presente que a gente pode dar. Inclusive, né, uma festa de aniversário, que a pessoa te convida para ir, e você não está bem, está cansado, tem uma obrigação para fazer, ou simplesmente quer ficar em casa porque precisa descansar e tudo mais. E você liga para a pessoa, porque você tem valor por ela, porque é importante para ela o aniversário, né? E você diz redondamente para ela assim, cara, tô te ligando porque eu não vou na sua festa, sabe? E aí a pessoa, ela vai, né, dar um susto, ela vai, mas como assim? O que que aconteceu, né? Por que aconteceu? Porque ela sabe que você gosta dela. E se você está falando que não vai na festa, naturalmente tem uma razão. E lógico, se você não tem intimidade, não tem nada a ver com a pessoa, você simplesmente diz não e vai embora. Mas se você tem uma conexão com a pessoa e ela tem o valor pela festa, você vai explicar para ela o seu não. E quando você explicar para ela o seu não, né, você está dando para ela uma intimidade maior do que ir na festa sem querer ir na festa. E você explica para ela, olha, estou passando por um momento difícil de relacionamento. Os últimos dias eu discuti muito com a minha esposa, com meu marido. E sabe, eu não tô com vontade de festa. Eu tô precisando ficar sozinho. E então eu queria te dizer isso. Tô muito feliz, sabe, de poder te dizer isso, de ter a liberdade de te falar o que eu realmente estou sentindo e de saber que você não vai me obrigar a ir na sua festa, sabe, para me sentir mal. E de saber que quando eu estiver bem, a gente pode fazer uma comemoração. Se você topar, a gente poderia fazer uma coisa eu e você. E nesses dias de hoje, então, onde ninguém está afim de relacionamento profundo com ninguém, tem um amigo que fala que quer fazer alguma coisa com você, para estar com você, independente se você está pagando o almoço, se você está viajando, sei lá, para Ilha Bela, sabe, porque é um lugar bonito, então vai todo mundo, você tem que ir, sabe? Mas simplesmente porque você valoriza o outro, pô, isso é um grande presente. Então, na verdade, o não, ele pode ser um grande presente. Ele precisa ser um grande presente. Enquanto não for visto como uma afronta, significa que eu não tenho liberdade, eu não dou liberdade a outra pessoa também, e o relacionamento eu não quero que se aprofunde. A partir do momento que eu estabeleço que eu quero me aprofundar no relacionamento, então eu entendo que esse não é uma porta para uma conexão de verdade. Conexão com algo que está dentro de mim, que eu vou permitir a essa outra pessoa entrar dentro do meu mundo, sabe? E ali existe uma satisfação muito grande. É muito bom, sabe, quando você chega, por exemplo, recentemente eu convidei minha professora para dar um curso. Aí ela falou, Jonas, infelizmente não posso, sabe, porque estou cansado, estou isso, estou aquilo, estou com uma determinada situação, entende? E lamento muito não poder te ajudar, mas eu não vou poder. Ela não sai chorando, você entende? Ao contrário. Que bom que você está me falando isso, porque, tipo, eu estava achando que você poderia dar esse curso junto comigo, mas se você não pode, sabe, se você não quer, se você não está no momento, eu não quero que você se sacrifique para fazer isso, eu quero você bem, eu quero você feliz, sabe? Mais do que a sua presença, eu quero a sua felicidade. Então a gente sai de um local onde a gente objetivamente fica obrigando as pessoas, exigindo as pessoas, e vai para um local onde a felicidade dela e o bem-estar dela é o mais importante. E você receber isso da outra pessoa é muito bom. É muito bom você receber de alguém, sabe, o acolhimento de que seu bem-estar é mais importante do que o pedido que ela faz. E o oposto também. É muito bom você receber um convite, sabe, que você pode dizer não. E você pode celebrar o convite. Quando uma pessoa me convida para festa, inclusive me convidaram esses dias, né? Festa de, de uma criança, né? Filho de um amigo. Sabe? É muito bom você poder, tipo, celebrar, porque o convite é uma demonstração de amor. E você pode celebrar o convite. Que bom que você lembrou de mim e tudo mais, etc e tal. Sabe? E a gente pode pensar numa outra maneira de atender essa necessidade de conexão que a gente tem,
que seja bom para você e bom para mim. Então a gente precisa desmistificar, sabe? Tirar o monstro por detrás desse não. No momento que a gente tira isso, a gente começa a encontrar, vamos dizer assim, não mais só a liberdade, mas a gente começa a encontrar uma conexão real. A gente se dá realmente a oportunidade de ver o que aquela outra pessoa é, o que ela está passando, o que ela está vivendo. Então, não é só uma questão de dizer não, é uma questão de ser verdadeiro. E se a minha verdade é que eu não quero ir, é isso que eu preciso dizer. E agora eu preciso mudar o local dentro de mim onde o não é símbolo de um desamor e o sim é símbolo de amor. E, inclusive, ao criar os seus filhos, esse é um conceito muito importante. É importante os filhos receberem os limites e o não sem sofrimento. Quando for o momento de parar de assistir vídeo, sabe? Isso não é para ser feito de uma maneira onde isso seja um peso. Onde a outra pessoa veja o limite que você está colocando como uma forma de tolir ela. Mas, na verdade, como uma forma de proteger ela. Porque uma criança assistir vídeo o dia inteiro é ruim. Então chega uma hora que você precisa falar para ela, olha, agora você precisa parar, senão não vai ser bom para sua cabeça. Sabe? Mas eu quero o vídeo, etc e tal. Eu sei, mas como eu gosto muito de você, né, eu vou ajudar você a parar o vídeo agora, sabe? Eu não entro dentro de um sofrimento para dizer não para a criança. Não. Dentro da felicidade, de exercer o meu papel, de colocar um limite e de dar aquilo como um presente para ela. Porque mais tarde ela vai te agradecer. Agora ela talvez chore, mas mais tarde ela vai te agradecer. E ela não fica com remorso de você. O remorso vem porque na hora de dizer não, na hora de tirar o vídeo, a gente faz isso com violência. Porque a gente imagina o sofrimento da outra pessoa, a gente sofre e a partir do nosso sofrimento a gente diz não e a gente comete um ato de violência. Mas não precisa ser assim, sabe? Então, dizer não como um presente é o segundo ensinamento, sabe? Deixa eu ver se tem alguma mensagem para mim. Ana Paula falou, não pode ser um presente para o outro. Exatamente. Então, vamos para o terceiro ensinamento. O nosso terceiro ensinamento vem de um entendimento de que as nossas emoções, elas não são doenças. Porque a gente vai vivendo e a gente vai aprendendo, inclusive, né, que as emoções que a gente sente, raiva, ciúme, inveja, qualquer coisa, né, ansiedade, são todas doenças que precisam ser eliminadas do sistema. Mas a mente das pessoas não está com defeito. Sabe, uma pessoa sente raiva quando os limites dela são ameaçados. E quando um limite está sendo pressionado, você precisa de energia para botar o limite de volta. A raiva vem. Quando uma pessoa sentiu dor e ela tem uma memória de certos objetos, pessoas, situações onde a dor veio, quando ela vê esses objetos, ela sente medo. Porque a mente quer se proteger da dor que ela recebeu no passado. Quando eu admiro alguém, etc., gostaria de ter, mas eu não tenho o que a pessoa tem, eu sinto inveja. Sabe? E essa inveja, esse sentimento de que me falta algo, de que eu gostaria de ter aquilo, não é algo, não é um defeito, não é algo errado, sabe? O que faz das emoções serem um problema é a gente não conseguir administrar a energia contida dentro da emoção. E a gente, né, de uma maneira muito objetiva, não sabe apresentar as emoções para as outras pessoas. Ao apresentar as minhas emoções para o outro, eu crio para as outras pessoas um julgamento, uma condenação. Eu crio para as outras pessoas uma espécie de razão para ela ser infeliz, razão para ela ser imperfeita. E aí eu nem acolho a minha emoção, porque quando eu apresento eu já estou explodindo, e eu transformo a outra pessoa num monstro, porque eu estou sentindo uma determinada coisa que eu não consigo lidar, sabe? Então, o terceiro ensinamento, muito importante para um equilíbrio de vida, sabe?
Porque imagina, se uma crise vem, né, como foi a pandemia, todo mundo tem que ficar dentro de casa, as emoções começam a ficar à flor da pele. E essas emoções toda à flor da pele, que eu não tenho aonde extravasar, né, eu não tenho onde, vamos dizer assim, me dopar, sabe, através do brigadeiro que a sociedade oferece para a gente comer. Então, eu sou obrigado a expressá-la. E eu não sei expressar essas emoções, aí começa a dar ruim. A gente começa a ter DRs com todo mundo, com todas as pessoas. E por detrás dessa DR existe uma espécie daquela mesma disputa do jogo de tênis, sabe? Onde a pessoa expressa a raiva dela para estar certa. Só que se eu tiver certo, o outro está errado. E a outra pessoa que está errada está convivendo comigo na mesa de jantar. E é muito ruim você ter que se relacionar com uma outra pessoa sempre tendo que estar certo ou estar errado. Tendo que vencer uma discussão. Tendo que ter um ponto que esteja, tipo assim, alinhado e que faz da outra pessoa ser errada, sabe? Então, a apresentação das emoções exige, né, 3 passos. O primeiro passo é compreender que eu não estou apresentando minhas emoções, eu não estou apresentando meus pensamentos, as minhas ideias, sabe, com o intuito de estar certo, de ser superior, de alguma maneira ter uma dominância sobre a outra pessoa. Inclusive, ao apresentar as emoções, eu preciso ser vulnerável, porque é nesse local que as emoções são apresentadas sem causar dor a outra pessoa. É a partir da minha vulnerabilidade. Mesmo se for raiva, sabe? Se eu disser, sabe, olha, gente, eu tô com muita raiva, né? Vim para dar palestra, tô com muita raiva. Fui estacionar o carro, na hora que eu fui estacionar o carro, um outro carro entrou e estacionou no meu lugar. Você tá entendendo? Não sei o que eu faço com toda essa energia que tá vivendo dentro de mim. Você tá entendendo? Se eu podia quebrar aquela parede ali com um soco agora. Você entende? Não vai afetar ninguém. Você tá entendendo? Não vai afetar ninguém. Porque eu tô sendo verdadeiro, eu tô falando o que eu tô sentindo, eu não tô transformando, né, as outras pessoas em inferiores a mim, porque eu poderia falar a mesma coisa, você entende? Na hora que eu fui estacionar o carro, um idiota foi parar. Todo mundo se sente mal. Todo mundo se sente mal. Porque a gente se coloca no lugar daquela pessoa que está estacionando, que talvez esteja com pressa e por ignorância, talvez até seja uma pessoa difícil, você entende? Mas a energia produzida através desse diálogo não é uma energia boa. E tem gente que chama as pessoas de idiota, mas tem gente que chama os objetos de idiota. Essa droga dessa parede, o que ela veio fazer aqui? Você entende? Quem botou essa droga dessa parede aqui? Ninguém gosta de ouvir isso, sabe? É a energia da emoção sendo expressa sem vulnerabilidade, transformando o mundo em volta de mim, demonizando o mundo em volta de mim, onde na verdade a emoção sou eu que estou sentindo. Sabe, eu tô com pressa, eu tava com tanta pressa. Sabe por que que eu tava com pressa? Pô, porque eu queria vir aqui dar essa palestra para vocês. Você entende? E essa pressa toda que eu sinto, sabe, esse desejo de estar aqui com vocês, me deixou com tanta raiva quando eu vi que pararam no meu lugar, sabe? E todo mundo vai se sentir querido, porque afinal de contas, a minha raiva é porque eu tô querendo encontrar com vocês. Eu poderia dizer assim, eu tento conversar com a minha mãe, mas quando eu vou conversar com a minha mãe, ela sempre vem cheia de argumento e nunca, sabe, me escuta, sabe? Então, da onde essa raiva vem? Essa raiva vem do meu desejo de se conectar com a minha mãe. E se eu falar isso para ela, mãe, eu estou muito frustrado. Por quê? Porque já é a segunda vez que eu venho na sua casa, eu quero conversar com você, quero sentir você, quero entender o que você está sentindo. E eu fico com uma raiva enorme quando você vem e, não, e responde com poucas palavras tudo que eu pergunto e não está disponível e fica falando de coisas que não fazem sentido. Você entende? Ela não vai chegar e vai falar assim, ela não vai receber a sua raiva. Ela vai receber o seu amor através da sua raiva. Porque o que está sustentando a raiva é o meu desejo de conexão por ela. Então, na hora que eu apresento as minhas emoções, eu não preciso mentir nas minhas emoções. Eu estou com raiva, eu não falo que estou com raiva porque eu não quero magoar o outro. Eu estou com inveja, eu não falo que estou com inveja porque senão a outra pessoa vai achar que eu sou inferior.
sabe? Eu tô com medo, mas não vou falar que tô com medo, senão, sabe, o que que vão pensar de mim? Na verdade, eu preciso pegar esse medo que eu tô sentindo, entender um pouco do que está por detrás desse medo, e aí eu ofereço, com vulnerabilidade, a minha, a minha real necessidade, a minha real intenção que traz aquela emoção para mim. E aí, quando eu coloco a emoção não é um peso. Muito pelo contrário. É uma razão da outra pessoa fazer a jornada emocional junto comigo. Se eu disser, né, para minha mãe que eu tô com raiva porque eu quero me conectar com ela e ela não me deixa, você está entendendo? Ela vai se tornar mais próxima de mim, ela não vai se afastar de mim. Talvez ela não tenha recursos para lidar com a minha raiva. Talvez ela não tenha capacidade de fazer diferente. Mas aquilo que eu disser vai fazer bem para ela. Não vai fazer mal. E talvez ela até diga: você com seus problemas, você é cheio de problemas. Tá bom. Deixa ela dizer isso. Porque eu tenho muitos problemas mesmo, todo mundo tem, sabe? Eu não estou aqui para competir com ela, quem tem mais problema, menos problema. Esse é o meu problema e eu estou botando o meu problema na mesa. É o que eu estou sentindo, é a minha verdade. Você está pronto para receber isso? Se você estiver pronto para receber isso, a gente vai se conectar. Não estou pronto para receber isso. Se eu não estiver pronto para receber isso, sem arrependimento, está tudo bem. Eu entendo que não é a todo momento que a gente está pronto para se conectar com uma outra pessoa. Pelos meus próprios motivos internos, eu não estou sempre disponível para estar com todo mundo, ouvindo todos os problemas. Eu não estou, não sou obrigado, ninguém é obrigado, né? Mas essa é a minha verdade. E se existe uma maneira de eu me conectar com a outra pessoa, é com a minha verdade. Porque se eu fingir ser uma coisa que eu não sou, ao me apresentar para outra pessoa, ela não está se relacionando comigo. Ela está se relacionando com o meu Instagram, você está entendendo? Com as fotos que eu apresento para ela, dizendo como a vida é maravilhosa. Instagram é cheio de pessoas de fotos maravilhosas vivendo em depressão. Cheio, você entende? Essa é a realidade, não é do Instagram. Essa é a realidade da mente humana, da mente contemporânea, sabe? A gente precisa aprender a expressar essas emoções. Precisa aprender a entregar a emoção para o outro. A gente precisa se permitir se vulnerabilizar, sentir e falar da emoção sem transformar outra pessoa num monstro, sabe? Sem entender que não tem nada pessoal, sabe? As pessoas estão fazendo as coisas, cada um dentro do seu mundo. Não tem ninguém acordando de manhã cedo e falando assim, hoje eu vou acabar com a vida do Jonas. Não acontece assim. Tá todo mundo tentando ser feliz. Até o pior inimigo. Ele pode ter toda a projeção do mundo sobre mim, de ser o pai dele, a mãe dele, sei lá, e ter raiva eterna de mim. Tá tudo certo. Você tá entendendo? Mas ele acorda de manhã querendo ser feliz. Porque é assim que a gente acorda. Querendo viver um dia de paz. E se esse é o princípio de funcionamento da minha mente, é o princípio de funcionamento da mente de todas as pessoas. Então, quando a outra pessoa ela apresenta para mim uma realidade, não é pessoal. É o que ela está vivendo. É a dificuldade que ela tem nesse momento. E talvez eu seja o alvo da dificuldade dela. Talvez eu seja, vamos dizer assim, a lata de lixo onde ela pega todas essas emoções que está sentindo e fala, é culpa desse rapaz. Talvez, você entende? Mas se eu sei que não é culpa minha, o máximo que eu vou me fazer é dizer, olha, você desculpa, mas isso não pertence a mim. Mas você é imperfeito. Sou imperfeito. Sou mesmo. Mas o que eu desejo é que você seja feliz e eu quero viver feliz também. Vamos descobrir como que imperfeitos a gente pode fazer essa jornada juntos. Sabe? É muito interessante porque sempre que há um julgamento através das emoções, a acusação final é de que a outra pessoa é imperfeita. Então a gente já pode começar a discussão, a apresentar as nossas emoções a partir da nossa imperfeição. Isso é se vulnerabilizar. É permitir mostrar a outra pessoa da onde você vem, o que você tem e que você não é uma pessoa equilibrada, vamos ser sinceros. Eu não sou. Eu não sou uma pessoa equilibrada. Sou esforçado. Equilibrado, você entende? E se eu parto daqui,
A outra pessoa também não precisa ser equilibrada para falar comigo. Ela pode ter o desequilíbrio dela. E eu posso apresentar meu desequilíbrio para você, você se apresentar o seu desequilíbrio para mim, e a gente estudar se esses desequilíbrios são compatíveis para a gente ir ao cinema juntos. Você está entendendo? Às vezes não é. Às vezes até numa relação familiar, dois irmãos, não é compatível. Pai e mãe, às vezes não é compatível. Pai e filho, né? Às vezes não é compatível. E está tudo bem. Eu continuo desejando que você seja feliz. Eu continuo desejando ser feliz também. Esse local precisa ser encontrado. Esse é o terceiro ensinamento. Vamos ver se tem alguma mensagem para mim aqui. Presente do universo está aqui. Também sou esforçado, beleza. Tá bom, então vamos seguir em frente. Quarto ensinamento. O quarto ensinamento, ele é um ensinamento que ele é mais voltado para dentro, não é para se relacionar com os outros. É para a gente ter mais espaço dentro, sabe? Constantemente, a sociedade está apontando para a gente que a felicidade vem de fora. Constantemente, sabe? Aí mostra uma pessoa num carro lindo, rindo, sabe? Aí tomando uma Coca-Cola, óbvio, né? Não ia tomar uma kombucha, ia tomando uma Coca-Cola, sabe? E aí, e naturalmente, né? É muito interessante que a propaganda de carro não é assim, por exemplo, o novo Citroën. Aí do lado da propaganda, enquanto o Citroën está andando, tem 10 Ferraris. Não, não é. O Citroën está no meio, aí do lado tem uma pessoa andando, tem um cara de ônibus, tem um não sei o quê, e mostrando para você como o teu Citroën vai te dar felicidade. É tudo assim, sabe? É você possuindo uma determinada coisa material que você não tem, você vai alcançar uma felicidade, uma satisfação de viver no comparativo com as outras pessoas. Né? Porque, inclusive, ter um Citroën em Dubai não significa nada. Em Dubai só tem carrão. Né? Não dá para fazer propaganda de Citroën em Dubai, sabe? Propaganda vai ter que ser assim. Tá a Ferrari andando do lado do Citroën, aí a Ferrari bate, o Citroën bate também. Aí os dois vão no mecânico, a Ferrari fala, você vai gastar 50 mil reais para trocar sua lanterna. O Citroën vai falar, 100 reais a gente troca. Aí vai, propaganda do Citroën. Tá entendendo? A todo momento, o mundo está dizendo pra gente que os ganhos que eu obtenho materialmente, o conforto que eu obtenho materialmente vai me deixar feliz. Até o conceito de família, que se eu for casado e tiver filhos, etc., eu vou ser feliz. Essa não é a realidade que a gente tem. Inclusive, sabe, se você vê as discussões das pessoas em termos de família, de trabalho, de carro e etc., as pessoas são incrivelmente insatisfeitas. Incrivelmente. Com tudo. Sabe? Tem trabalho, ganha dinheiro, faz algo útil, mas não tem reconhecimento. O que você quer? Que o cara, sabe, venha na sua mesa, aí, né, solta aquele negócio em fogos, e fala, parabéns, você fez um Excel incrível, nossa, você é demais. Que reconhecimento que você está buscando? Que papo de maluco é esse? Sabe? Ah, não, porque aí você é casado, aí quando, sabe, vou ter casado, aí vou ter os filhos, aí a gente vai brincar todo mundo na sala, etc e tal. Quem disse que eu vou gostar de brincar? Quem disse que eu vou gostar de ser mãe? Quem disse que eu vou gostar de fazer esse papel, sabe? E é lógico, né? Ser mãe, brincar, tudo tem o seu lado positivo e bom. Mas se você não acha que tem um lado negativo também muito forte? Você está casado, você tem uma vantagem. Talvez sua dependência emocional esteja atendida, sabe? Mas por outro lado, né? Se você tem um senso de querer fazer o que você quer da sua vida e para onde é, você agora tem uma pessoa que você deve satisfação. Como é que você vai equilibrar essa balança? Mesmo, né, o melhor emprego do mundo, você vai ter um chefe. Você vai ter que lidar com a sua frustração de não poder fazer do jeito que você quer. Não tem uma saída real, sabe? Se você olha para o mundo e a minha felicidade depende
dessa condição externa de todo mundo estar feliz, não dá. Porque eu não estou feliz todo dia. Eu não estou feliz todo dia. Vamos supor que eu seja uma pessoa iluminada e que eu esteja feliz uma vez por semana. Ou melhor, um dia por semana eu não estou feliz. Os outros 6 eu estou feliz. Na minha casa moram 5 pessoas. E todos sofrem, todos são iluminados e sofrem igual. Então quer dizer que 5 dias por semana tem alguém feliz, sentado na mesa de jantar. E no meu trabalho, trabalham 20 pessoas. Então, naturalmente, tem umas 3 pessoas por dia infelizes, que você vai dar bom dia, a pessoa vai fechar a cara e vai para o outro lado. E a pessoa que está lá, que deveria me dar o reconhecimento profissional, também está buscando reconhecimento profissional. Ele não está preocupado com o seu reconhecimento profissional. E o carro que é para te levar do ponto A para o ponto B, você entende? Não representa de verdade o que você é. Ele não é você. A gente cria uma identidade através do carro, da roupa, da casa e etc. Mas é é um objeto muito limitado, que apresenta defeitos, que você tem que consertar de tempo em tempo, que comparativamente sempre vai ter algo melhor, né? Tem esse fenômeno, às vezes a pessoa compra uma casa. Assim que você compra uma casa, aí aparecem mais 4 casas à venda. Aí você vai nas outras casas do lado, não, deixa eu ver essa outra casa. Aí tinha um quarto a mais e estava no mesmo preço. Aí você fala, não acredito. Insatisfação. Porque é comparativo, entendeu? Se tiver comparação, não tem como você vencer essa competição. O ego nunca está feliz. E mesmo que a sua família tenha tudo, você ainda olha para a família de uma outra pessoa e acha que podia ter mais, fica insatisfeito com o que você tem. Então, esse fenômeno da felicidade ser em função dessas situações externas, objetos, pessoas e tudo mais, ele precisa ser invertido. Eu preciso declarar para mim mesmo, não é para o mundo, para mim mesmo, que a minha felicidade não depende de nada nem de ninguém. E é uma afirmação muito bold, muito forte, sabe? Eu declarar para mim mesmo que a minha felicidade não vai depender de nada nem de ninguém, exige uma certa coragem, uma certa força interna, sabe? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, não tem nada mais sensato a se fazer. Porque imagina, você está num relacionamento e você diz, eu estou feliz porque você está comigo. Pronto, já criou uma obrigação, um peso. Ninguém quer se relacionar com, né, com um peso. Aí agora, se eu, sei lá, se eu não tiver mais com essa pessoa, agora eu vou fazer ela infeliz. E tem inclusive gente que pensa isso, né? Eu me separei. E aí, como é que você tá? Não, eu tô bem, mas eu tô preocupado mesmo com a minha esposa. Eu falei, por quê? Você entende? Não, porque, pô, pra ela vai ser muito difícil. A mulher tá feliz da vida, vivendo a vida de solteira agora, sabe? Um novo momento da vida dela. Você entende? Porque imagina você se relacionar com uma pessoa que acha que ela só vai ser feliz por causa do outro. É muito aprisionante. É muito aprisionante. O meu princípio é a minha felicidade não depende de nada nem de ninguém. E onde essa felicidade, então, ela vai se encontrar? Ela vai se encontrar no momento presente. Ela vai se encontrar numa consciência que eu vou colocar dentro da minha vida. Porque, olha, até um prato de alface com tomate, azeite e vinagre, pouquinho de sal. Se você sentar de frente para o prato, fizer a sua oração, agradecer a Deus por aquela comida e comer devagar, é gostoso pra caramba. Se você sentar no 422, saindo do centro da cidade para o Grajaú, você está entendendo? Botar um headphone, escutar uma boa música de rezo, entende? No dia de chuva, quando está todo mundo não sei o quê, você vai se divertindo daqui até lá. Se você sentar na beira da praia e comer um espetinho de frango vegetariano, você entende? Sem ter nada o que fazer, falando besteira, vendo as pessoas passando, é um momento maravilhoso. Não tem razão para a gente complicar a vida, você está entendendo? E dizer que não, que pra não sei o quê, a vida é maravilhosa, a gente tem que ir no carro viajar 8 horas até Ilhabela com todo mundo, e os filhos não podem chorar, e a sogra não pode querer ir ao banheiro, e não sei o quê. Isso não dá, cara. É loucura. É loucura. O que a gente vive e o que a gente exige do mundo para ser feliz é loucura.
E aí você pensa, com todo mundo intoxicado, com todo mundo cheio das ignorâncias, das projeções, dos desejos loucos, etc., eu sentar numa empresa e esperar que as pessoas sejam razoáveis, é loucura. É loucura da minha parte. Não tem ninguém razoável. Aqui é um hospício e só tem louco, incluindo você. Essa é a visão. Então a gente se declara dentro do hospício. E você vê que coisa curiosa. No mundo que é um hospício, e as pessoas não aceitam isso, está todo mundo tentando ser feliz através dos objetos externos. Mas no hospício de verdade, todos os loucos estão felizes. O cara está lá recebendo tratamento de choque. O cara senta na varanda e ele é Napoleão. Você está entendendo? E conversa com Cleópatra. E está vivendo uma vida tranquila. Né? Mas a gente, levando a vida a sério, e levando a sério tudo que é dito em torno da gente, a gente faz a nossa vida se tornar muito complexa. E isso é uma coisa que a natureza dá pra gente. Uma das curas que a gente tem, sabe, nesse momento de vida, é ir para a natureza. Porque a natureza ensina a simplicidade. A árvore é simples, o pássaro é simples, o gato é simples, as minhocas, as formigas, é tudo simples. E você, dentro da natureza, é simples também. Vai no banheiro atrás da árvore, bebe um pouco d'água, come uma coisa simples. E o que você vai fazer hoje à tarde? Você entende? Não precisa assistir Game of Thrones. Assistir o pôr do sol, é simples. É tudo simples. E se você imaginar no final do Game of Thrones, depois que a mãe dos dragões lá, ainda bem que ela morreu, né? Mas enfim, se ela tivesse sobrevivido, né? Se fosse imaginar a cena final do Game of Thrones, que a gente gostaria de ter visto, você entende? Ia estar sentada, como é que é o nome dela? Daenerys. A Daenerys Targaryen ia estar sentada no seu dragão, olhando o pôr do sol. Simples. Simples. A felicidade é simples. Está no simples. Não vem do lado de fora. Esse é o quarto ensinamento. E agora vamos ao quinto e último e mais importante ensinamento. Bom, o quinto ensinamento, né, que a gente não deve perder de vista, sabe? Principalmente nesses momentos difíceis, é que todos nós, quando não estamos nessa avalanche, nesse liquidificador de emoções, problemas do mundo e etc. e tal, a gente está relativamente estável, né? Todos nós vamos sentir uma sede de propósito. Uma sede de propósito. Porque é como se eu sou um médico e tenho meu consultório e estou atendendo e está tudo indo bem, etc. e tal. E dá uma sensação para todos nós que falta alguma coisa. Tem alguma coisa, tem alguma peça que não está se encaixando. Em geral, a mente projeta um conjunto de desejos para a gente obter mais sucesso, mais poder, mais dinheiro, mais fama. Mas se você já tem um tempo de maturidade, sabe, dentro até de um caminho espiritual, você vai saber que não é mais dinheiro que vai resolver a sua sede. Porque você já tem um tanto e você já está vivendo, sabe? Você pode ter mais conforto, mas não é mais conforto que vai resolver a sua sede, sabe? Quando eu era moleque, né, não tinha celular, não tinha chuveirinho no banheiro, você entende? Não tinha, como é que se diz? Não, avião tinha. As pessoas só não viajavam tanto de avião, você entende? Não tinha classe executiva, não tinha. Só tinha primeira classe, né? Não tinha classe executiva, sabe? Não tinha várias coisas e estava tudo bem, sabe? Inclusive não tinha ar-condicionado no carro. Eu viajava com a minha família do Rio para São Paulo sem ar-condicionado, uma viagem de 8 horas. Não sei se vocês já fizeram essa viagem, você entende? É tipo gaiola das loucas mesmo, sabe? Você vai e sai daqui, não tinha cinto de segurança. As crianças iam na caçamba do carro, você entende? Era uma confusão só. Quando dava neblina, o carro todo ficava, sabe, fechado. O copiloto tinha que ficar passando papel no vidro para poder enxergar, você está entendendo? Todo mundo andando devagar, um carro batia, parava a serra e ficava todo mundo lá 4 horas parado, saía todo mundo, montava não sei o quê. Aí você pensa, se depois de 4 horas parado porque teve um acidente, a primeira família resolveu entrar no carro,
para sair, levar 5 minutos, que é razoável, né? 5 minutos para a primeira sair. 12 carros é 1 hora. 12 carros é 1 hora. 24 carros são 2 horas. 48 carros são 4 horas. E 48 carros é nada, né? 50 carros é nada. Então, literalmente, Rio-São Paulo era uma viagem Brasil-Índia. Podia ser. Do nada, podia se tornar uma viagem Brasil-Índia. Então, as pessoas levavam tudo. Levavam colchão, levavam travesseiro, levava, sabe, comida, água mais água, água mais água. Você entende? Coisa para as crianças brincar, sabe? Papel higiênico, então, tinha que levar bastante papel higiênico, sabe? Tinha nada disso, né? Nada disso do que tem hoje, do que a gente imagina que a gente precisa hoje, nada disso, sabe? O que acontece é que a gente se acostuma muito rápido e a gente esquece muito rápido das coisas. Aí a gente acaba perdendo o senso de realidade, sabe? E a gente acaba projetando, sabe, num assento executivo a nossa felicidade, e aí a gente não tem a passagem executiva, aí a gente fica frustrado. Aí tem um trânsitozinho de 30 minutos no começo da serra, acaba o nosso humor. Aí a pessoa não pode encontrar com a gente, ela se atrasa, ela esquece do nosso aniversário. Eu nem sei, olha, de verdade mesmo, naquela outra época não tinha essa coisa de aniversário, assim, todo mundo se encontrar sempre, não tinha nem WhatsApp, sabe? Você tinha o aniversário da sua família, dentro de casa, você não precisa nem saber a data, você chegava lá, o bolo estava lá, você tá entendendo? A pessoa esqueceu o meu aniversário, não gosta de mim, você entende? É uma vida hoje que a gente vive assim, que é muito fácil estar ruim, sabe? É muito fácil estar ruim. Então, tem uma hora dentro dessa história onde a gente precisa compreender que por detrás dessa visão, sabe, do mundo calamitoso, cheio de problemas, etc e tal, existe uma doença mental. Existe um vírus, uma ignorância que está ali dentro dos meus pensamentos, estabelecendo a todo momento a minha infelicidade, sabe? E que isso não tem nada a ver com esse mundo externo, como a gente já disse. Isso não tem nada a ver com o meu trabalho, isso não tem nada a ver com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos. Eu carrego isso para onde eu for. Se eu sair daqui, for morar nos Himalaias, sabe? E eu sou um mala sem alça, eu vou ser um mala sem alça nos Himalaias. E às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu quero estudar com um monge no Tibete, né? Aí você olha a pessoa e você fala, coitado do monge. Imagina ter esse aluno lá no meio do Tibete, você tá entendendo? Reclamando. Vê só, comprei minha passagem aqui para o Tibete. Eu queria saber o seguinte, vai ter água quente? O monge vai falar o quê, né? Eu falo assim, cara, acho que você não está entendendo o que é a espiritualidade. A espiritualidade é uma porta para você descobrir que você não precisa de água quente. Que você não precisa de chuveirinho. Que você não precisa de ar-condicionado. Para falar a verdade, que você não precisa de nada. E que toda essa dor que você está sentindo hoje, que faz todo sentido para você, etc e tal, há 30 anos atrás, não fazia sentido nenhum, nem existia para a sociedade. Quando eu era moleque, não existia nem bipolaridade. Não tinha bipolaridade, não tinha pessoa bipolar, não tinha isso. Ninguém sofria por ser bipolar, você tá entendendo? As pessoas eram só pessoas. E todo mundo tem surto emocional, uns com mais frequência, outros menos. Era só isso, né? Hoje em dia você tem um julgamento para isso, você tem agora um processo de sair de dentro de uma categoria. Você entende? A verdade é que se eu estou interessado em uma satisfação real, em uma felicidade real, o único caminho possível, em qualquer época, em qualquer era da humanidade, é o autoconhecimento. Não tem nenhum outro caminho. Só o autoconhecimento. Professor, você está sendo radical. Eu não estou, cara. Você me diz se tem alguma outra coisa dentro desse mundo que deixa uma pessoa definitivamente feliz. Até o sheik de Dubai vai chorar de depressão. Todo mundo. Não há nenhuma outra coisa no mundo, fora o autoconhecimento, capaz de dar felicidade e paz para uma pessoa. E essa maturidade, essa descoberta, quanto antes a gente faz, melhor é, porque esse caminho de autoconhecimento não é simples. A gente vai revisitar a dor, a gente vai estudar a vida que a gente teve, a gente precisa reharmonizar a vida que a gente está tendo.
A gente precisa entender que o nosso tempo aqui é limitado. Então, assim, qual é o grande propósito de vida? Qual é o propósito de vida aqui? Com 100 anos está todo mundo morto. Que grande propósito de vida você acha que você vai ter aqui? Ou qual o grande reconhecimento profissional que vai te dar satisfação, você entende? Tudo isso precisa ser revisto. Leva tempo, tem esforço, sabe? E todas essas práticas ancestrais, todos esses povos originários, todo esse conhecimento dos Vedas, da Índia e etc., eles estão aqui há milhares de anos para oferecer isso. Para mostrar para as pessoas um caminho para trás que, na verdade, é para frente, sabe? É o tal do futuro ancestral, né? É ancestral, é para trás, mas, na verdade, é o futuro. Uma vez que a mente está completamente intoxicada por essa sociedade que a gente vive, a evolução realmente é largar a suposta evolução que a gente conquistou e poder voltar a uma vida simples. E esse jogo, né, exige um trabalho sobre si. Exige um processo interno, sabe? Que isso é o que é chamado de autoconhecimento. Autoconhecimento não é você ficar abrindo um livro de autoajuda e ver quais são os 7 passos para o sucesso. Você está entendendo? Não, isso é autoenganação. Você pega o tema espiritual e faz dele uma razão para você ser melhor que os outros de novo. Você está entendendo? Ou senão, né, a gente coloca no Instagram, apertei a mão do Dalai Lama. Coitado do Dalai Lama, né? Você lavou a mão antes, pelo menos, sabe? Para que apertar a mão do Dalai Lama? Que tal? Eu dei um abraço na minha mãe. Eu dei um abraço no meu pai. Muito melhor do que apertar a mão do Dalai Lama. Mas pouca gente quer aceitar essa verdade. Você entende? Pouca gente está pronto realmente para entender o que autoconhecimento significa. Aí outros vão dizer, nossa, esse autoconhecimento, ele é muito longo e muito caro, né? Imagina você ter que 5 anos estudar o autoconhecimento. Caraca, é a sua vida, cara. É a sua vida e a sua felicidade. Você estuda por o tempo que você quiser. Quanto mais você estuda, entre aspas, né? Mais você progride se você tiver um caminho bom. Você entende? Esse autoconhecimento é muito caro. Poxa, por que que eu tenho que pagar para fazer aula de yoga? É porque o professor de yoga é uma pessoa. E o filho dele tem plano de saúde, mano. Como é que ele vai te oferecer um serviço se ele não cobrar de você por receber? Né? Esse autoconhecimento é muito difícil, entende? Imagina ter que estudar sânscrito, imagina ter que cantar mantras, sabe? Olha, é difícil mesmo, não é fácil não. E se fosse fácil e acessível para todo mundo teria. O pessoal ia fazer um curso assim, sabe, de final de semana e ia se tornar mestre, você entende? Mas não é essa a proposta. A proposta de autoconhecimento não é você ensinar ninguém, é você se transformar. Talvez, se você tiver aprendido um pouco sobre você mesmo, você tenha a capacidade de ajudar uma outra pessoa. Mas você entende que a razão pelo qual você está se estudando não é para ensinar para outra pessoa? Se essa for a razão de verdade, você não chega a lugar nenhum. Pensa bem. Se eu vou ensinar, eu vou aprender para ensinar. Não, meu filho. Você vai aprender e você vai permitir que esse conhecimento transforme você. Esse é o movimento. Isso é o que é o Parampara, a tradição de conhecimento. Sabe? Um conjunto de pessoas com sinceridade, dedicando a vida delas a um processo de autotransformação. E de autoconhecimento, né? Mais precisamente, porque no fundo a gente está aqui para compreender o que nós somos de verdade, que não se transforma. E essa proposta, sabe, é o que é essa tradição de Vedanta, né? E é também o que está por detrás de todas as tradições espirituais dos povos originários que existem hoje no planeta, né? Então, que esse quinto ensinamento, sabe, da importância do autoconhecimento, né, fique marcado no nosso coração também como a importância da preservação dessas culturas, da preservação dessa roupa, da preservação do índio, sabe, da preservação dessas línguas do hebraico, sabe, tantas outras coisas que existem aqui dentro que estão oferecendo para nós e trazendo para nós portas de um contato interno, sabe? Portas de uma autorredenção.
sabe? Portas de largar definitivamente a necessidade de ser especial para ser feliz. Isso é ridículo, sabe? Eu quero ser feliz. Você quer saber o caminho? Seja ninguém. Só isso. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om.